Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais uma manhã maravilhosa, contemplando a graça e o poder e a presença de Deus sobre nós. Deus ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Não há poder maior do que o poder de Deus. Hoje a palavra é fortaleza e coragem. Fortaleza e coragem. Aleluia. A Bíblia fala a respeito de fortaleza. A fortaleza na Bíblia tem dois significados principais. Ela refere-se a um lugar de refúgio, lugar para você se proteger. Uma defesa física, como uma cidade murada. Você se protege também das coisas morais. Você se aguarda no Senhor. Você se sente forte espiritualmente, com coragem e firmeza. E são coisas que nós guardamos com o Senhor. Esperamos de Deus. Para quê? Para nós resistir todas as dificuldades. Todas as tentações que chegam dia a dia para nós. Essa opressão espiritual que vivemos dia a dia. Nossos desejos carnais. Então nós precisamos de uma fortaleza. A Bíblia fala a respeito da coragem, que não significa ausência de medo, mas é uma ação tomada, apesar que o medo existe dentro de nós. Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem baseado na fé em Deus. A fé em Deus que não vai nos dar coragem para confiar que Ele é a fonte da nossa força. E nós vamos estar guardados no Senhor. E termos a certeza que o Senhor, Ele nos acompanha em tudo que nós fazemos, porque Ele é soberano. Ele é onipresente, onisciente e onipotente em nossas vidas. E jamais nos desamparar. A coragem é vista como uma decisão que você tem que tomar mesmo. Você tem que ter essa decisão de se manter firme com coragem em todas as adversidades. Tudo que te aparecer, que vai desfalecer você vai ter que ter a coragem de estar firme no Senhor. E como nós vamos obter essa fortaleza e essa coragem no Senhor? Obedecendo a Deus. Guardando os seus mandamentos. Buscando a face do Senhor todos os dias. Aprendemos com essa santa, maravilhosa palavra de Deus. Foi o que o Senhor deixou para mim e para você. E anunciando essa palavra, esse evangelho. Pregando o evangelho de Cristo. Quando você obedecer a Deus e anunciar o evangelho de Cristo, a fortaleza vai estar ao seu favor. E você vai ter coragem para enfrentar todos os desafios. Porque todos os dias vai aparecer desafio para você. A palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 6, diz assim, aleluia, glória a Deus. Esforçai-vos e animai-vos, não temai-vos, nem vos espanteis diante deles, assim diz o Senhor. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Deus está contigo. Deus vai com você. Aleluia. Não vos deixará de forma alguma, Deus te deixa. Nem vos desamparará. Aleluia. Glória a Deus. Fortaleza e coragem. Vamos orar? Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador da céu e da terra. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, essa manhã maravilhosa, por estarmos na sua presença. Cremos na tua palavra, Deus, foi lida agora, Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa operar dentro dos nossos corações para nós termos fortaleza e coragem sobre tudo que nós vamos enfrentar. E temos a convicção que o Senhor está para nos ajudar. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse irmão, essa irmã que está escutando esta palavra, que está escutando essa oração.
a casa dele, a família dele, o trabalho dele. Essa oração que eu faço, Senhor, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deuteronômio 31, no versículo 6, Deus é bem claro. Seja forte, que quer dizer a fortaleza. E seja corajoso. É a nossa coragem. E continua falando, não temas e nem se apavoram diante deles. Deles é o quê? Os inimigos. As coisas ruins. É o mundo. É as pessoas que estão se levantando contra você, contra o seu ministério, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu trabalho. Não precisa apavorar, assim diz o Senhor, porque o Senhor diz para você essa manhã, sejam fortes e sejam corajosos. E continua, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Deus está contigo. Aonde você está? Deus está contigo, Deus está te guardando, te apoiando, te protegendo, te dando força, te dando coragem. Entregue sua vida a Cristo. Agora, essa manhã. Deixa o passado para trás. Nunca o deixará. Deus nunca vai te deixar, meu irmão. E jamais te abandonar. Mesmo você errado, mesmo você cometendo esse pecado, esse erro que você está cometendo, Deus não vai te abandonar. Assim diz a palavra. O livro de Deuteronômio, nós acabamos de ler. Essa passagem, no capítulo 31, versículo 6, registra as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel. Ele estava à frente às portas da terra prometida. Era um momento de transição. E ao mesmo tempo um momento de incerteza. Moisés exortava os israelitas para confiarem a presença divina enquanto enfrentavam nações poderosas. E dali para frente desafio desconhecido. Esse versículo não é apenas um conselho que Moisés estava dando, mas uma promessa divina fundamentada na natureza fiel de Deus, porque Deus é fiel. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar sozinho. Basta você ter fortaleza, se fortalecer no Senhor e ter coragem. O contexto revela que Israel estava na liderança emergencial de Josué. Moisés estava deixando, e Josué estava assumindo a liderança. Após décadas totalmente dependente de Moisés, o povo estava seguindo Moisés. A conquista de Canaã exigiria coragem sobrenatural daquele povo, não apenas uma estratégia. Então Moisés estava avisando o povo, vocês precisam ter coragem, vocês precisam ser fortes. Moisés estava deixando Josué assumir a liderança, porque ali chegaria o final dele. A promessa de Deus era o antídoto contra o medo e a paralisia espiritual para a igreja. Fortaleza e coragem. Querido irmão, querida irmã, Deus está contigo. Essa promessa tem várias lições que nós podemos aprender aqui. Há um mandamento divino. Qual que é o mandamento que eu vejo aqui nesse Deuteronômio capítulo 31, versículo 6? Sejam fortes e corajosos. Assim diz o Senhor. É um mandamento. A força e a coragem aqui não são meras exortações humanas, mas sim um fruto de confiança e aliança de Deus. Deus quer fazer uma aliança com você, né? Mas você tem que ser forte e você tem que ser corajoso para enfrentar todas as adversidades e não virar as costas para Deus. Deus diz para você, mantenha firme no seu propósito, no seu ministério. Isso reflete a dependência constante de Deus. Você não pode ter autoconfiança, achar que você pode fazer alguma coisa sem depender do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Para isso, precisamos ser firmes. Não há uma proibição de medo, não há. Você tem que ter coragem. Não temas nem se apavore, assim diz o Senhor. Essa manhã para mim e para você. O medo é tratado como um obstáculo
da fé. Você, quando deixa o medo entrar no nosso coração, a nossa fé abaixa. Nós passamos a não crer. A expressão não se apavore deriva de uma raiz que significa aterrorizar. Indicado que o pânico neutraliza a confiança nossa. Quando a gente tem medo de fazer as coisas e passa a não acreditar no que as promessas de Deus, a gente passa a não confiar mais nas promessas do Senhor. Qual que é a solução? Focar na presença divina de Deus. Eu queria dizer para você, Deus está aí. Deus está com você. Para aniquilar, acabar com qualquer ameaça ou circunstância que possa a adversidade que possa estar com você. Você precisa aprender o fundamento da fé. Fé, aquilo que você não se vê e não se toca, mas você acredita. Você tem que ter esse fundamento que o Senhor está contigo. A palavra de Deus diz, Deus vai com vocês. É crer que o Senhor, aonde estiver, qualquer lugar, qualquer momento, Deus está contigo. Ele não vai te abandonar. A promessa é assegurada. Ele vai com você. Indica ação contínua. O Senhor está contigo todo dia. Deus não é espectador. Ele não fica sentado vendo as coisas, não. E Deus é ativo na sua vida. A palavra de Deus diz assim, não te deixará. Significa, não afrouxará o apoio. Ele não te deixa, meu irmão. Mesmo você não merecendo. É um amor imerecível. E não te abandonará. Ele não te abandona, meu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus amou você de tal forma que Cristo morreu na cruz por mim e por você. Deus rejeita qualquer distância do seu povo. Não vire as costas para Deus. Não desista do seu ministério. Não desista da obra de Deus. Não desista dos seus irmãos. Não desista do que Deus tem para você. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. O mundo vai ser todo contra você. Vão ter levante contra você, contra a sua família, contra a sua casa. Mas hoje Deus tem uma grande palavra para você. Fortaleza e coragem. Primeira aplicação que eu vejo nesse texto. Para nós termos uma fé coletiva. A comunidade é alicerçada na promessa. Nós somos alicerçados na promessa. Assim como Israel, a igreja enfrenta desafios culturais. Olha esse mundo, irmão. O que nós enxergamos, o que nós vemos e nós não escutamos. Tanto fora da igreja como dentro da igreja. Quantas perseguições que a igreja está tendo nos dias de hoje. Quantas incertezas que nós temos dia após dia. Será que nós vamos continuar? Como é que nós vamos fazer? A promessa de Deus, ela é coletiva. A palavra de Deus diz assim que é você e os seus irmãos. Isso enfatiza que a coragem é cultivada em comunidade, onde a fé é fortalecida pela unidade de pessoas. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Solitário você não vai a lugar nenhum. Você precisa do seu irmão. Você precisa estar alicerçado com a fé em Deus, com a companhia do seu irmão de fé. Aleluia. Com a sua família, com a sua igreja, com seus irmãos, com seu pastor, com todas as pessoas. Aleluia. Você precisa superar o medo com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós temos medo porque nós não observamos o que a palavra de Deus fala conosco. O que Deus está falando com você através dessa palavra. A exortação de Moisés ecoa lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que Deus fala com você, fala comigo hoje, essa manhã. Deus não é Deus de espírito de covardia. Deus não é covarde. Deus não tem medo. Se você está com Deus, você não precisa ter medo. Deus te dá um poder de amor. Amar a Deus sobre toda a coisa e amar o seu próximo. E você tem que ser uma pessoa moderada. Assim diz o Senhor essa manhã com você. Você não pode ser de altos e baixos. Hoje está com o Senhor, amanhã não está com o Senhor. Medite nas Escrituras. É o maior antídoto contra o pânico. Pois você meditando na palavra de Deus, você vai renovar a sua mente.
Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: não se conformeis nesse mundo, nada nesse mundo presta, né? Mas transformais pela renovação da sua mente. Porque a palavra de Deus vai renovar a sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar as boas, agradáveis e perfeita vontade de Deus. Só assim que você consegue saber o que Deus quer, qual o seu ministério, que caminho que você deve tomar, alimentando o seu espírito. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Você vai se sentir só forte através da palavra de Deus. Porque procede, esta palavra, irmão, procede da boca de Deus. Assim diz o Senhor. A missão é sustentada pela presença divina de Deus. Muita gente quer ter missão, mas não coloca Deus em primeiro lugar. Não leva o Senhor para ter sua missão. Deus manda uma grande comissão lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem mandado, que Deus tem te mandado. Você tem lido a palavra? Você tem buscado a palavra de Deus? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Deus está com você, Deus não vai te abandonar. Deus repete essa promessa: estou com vocês todos os dias. Aleluia. Nós que viramos as costas para Deus, irmão, para as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos achômetros, os nossos erros, mas Deus jamais vai nos abandonar. A evangelização e o discipulado são possíveis porque Cristo garante a sua companhia. Quem está com Cristo tem tudo. Quem está com Cristo não perde batalha. Mesmo em territórios espirituais hostis, mesmo com as adversidades. Fortaleza e coragem. Você conhece a história do feijão no algodão? Como uma semente de feijão precisa de água e cuidado diário para crescer, a fé requer alimentação constante da palavra. Leia a palavra. Entenda o que Deus quer falar com você. Negligenciar a devoção leva você fica atrofiado espiritualmente. Você só fica igualzinho a uma mula presa. Você não pode negligenciar. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 14, a palavra de Deus diz para você: de fato, embora a essa altura já devassasse seus mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência de ensino de justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Quando nós aprendemos da palavra, buscamos o Senhor, vamos à casa de Deus, a construção do templo, que é o nosso coração, é a nossa mente. Nós sabemos discernir o que é bem e o que é mal. Tem pessoas que não sabem o que é bem e o que é mal, pois nem buscam a palavra de Deus. Então você deve buscar a palavra de Deus para ter um alimento sólido. Embora o templo enfatiza símbolos complexos, a verdadeira segurança da igreja não está na sua estrutura física, mas sim na presença de Deus. Não adianta você colocar o melhor paletó, se produzir para ir na casa de Deus ou para ir na casa de alguma pessoa, sendo que você é uma criança espiritualmente falando. Você tem que estar, o que vale é o que está dentro, o alimento sólido que é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a palavra diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? E que o Espírito de Deus habita entre vós? Esse templo seu, meu irmão, tem que estar limpo. Andar com a palavra de Deus.
fortaleza e coragem. Assim diz o Senhor. Você precisa de um alimento para a sua alma. A salvação inicia com o Espírito, a regeneração. É largar as coisas velhas. O que passou, passou. E passar a fazer as coisas novas para o Senhor. Mas deve expandir na alma a sua mente e as suas emoções. Sua mente e suas emoções têm que estar firmadas na palavra de Deus. E o corpo é ações. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai levantar é para a glória de Deus. Filipenses capítulo 12, versículo 12, exorta: desenvolver a salvação com temor e tremor a Deus. Teme a Deus sobre todas as coisas, irmão. Quem conhece alimentar-se da palavra com leite espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual. A palavra de Deus sempre é a necessidade da nossa vida. Para quando beber dele, possa crescer e ser salvo. Porque você crescendo, lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor todos os dias sem cessar, você está alcançando a sua salvação. Você está limpando o templo de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você precisa exercitar a fé, nos sentidos exercitados. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, pela prática, praticando. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não adianta nada, irmão, se você não exercitar, se você não buscar, só ficar de falácias, só de palavras, como tem com muitas pessoas. Não praticam a palavra de Deus, não praticam a obra de Deus, não exercitam a palavra de Deus. Discernir o bem e o mal através das práticas constantes de obediência a Deus. Você tem obedecido a Deus? Você tem pedido perdão dos seus pecados, não voltando a pecar mais? Fortaleza e coragem. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, aponta para uma obra suprema de Cristo, que é a salvação do seu povo. É a sua salvação, é a minha salvação. Deus está preparando uma grande comitiva para ir para o céu, para ir para a grande terra prometida. Ele é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 26, assim: eis que uma virgem concederá uma luz, um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está contigo, meu irmão. Deus te guarda, Deus não te abandona. Aleluia, glória a Deus. Que jamais nos abandona, mesmo na cruz. Ele estava lá conosco. Sua ressurreição garante que o medo da morte é vencido. Você não morre. Nós não morremos com Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo diz assim: e livraste todos os que têm com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então essas pessoas pecadoras, as pessoas que não entendem essa palavra, as pessoas que não querem mudança de vida, eles estão sujeitos à servidão de Satanás. Seja livre em Cristo Jesus. Tenha fortaleza e coragem. Seja forte, seja corajoso, irmão. Assim como Israel confiou nas promessas para conquistar Canaã, nós confiamos em Cristo para conquistar a nossa vida eterna. A salvação é um mérito, mas não é por mérito, mas é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Para nós não perdermos essa fé, nós temos que ter coragem. Nós temos que ser fortes. Assim diz o Senhor. Essa manhã é para mim e você. Isso não vem de vós, vem dom de Deus. Então quando a gente pede a força e pede a coragem a Deus, é um dom de Deus que você tem. Você é forte, você é corajoso, você está com o dom de Deus na sua vida. Aleluia. Você está obedecendo a palavra de Deus. Não vem das obras, mas para que ninguém se glorifique. Tudo que você faz, tudo o que acontece na sua vida é a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Fortaleza e coragem. Como escaparemos nós? Assim diz o Senhor. Se negligenciar tão grave salvação. Se pecarmos, se continuarmos fazendo os desejos da carne, se continuarmos olhando para as coisas do mundo, não olhando para as coisas de Deus, não fazendo a obra de Deus. Hoje Deus te chama a você, meu irmão.
O estreito é você com Deus. Receber Cristo como seu Salvador. Esquecer o seu passado. Pedir perdão dos seus pecados. Renovar a confiança na sua presença no meio dos teus desafios, do que você está passando. Comprometer com o crescimento espiritual através da palavra, ler a palavra. Hoje Deus está te chamando, meu irmão, para estar firme com essa palavra, buscando essa palavra de Deus. Estar no meio da sua comunidade, dos seus irmãos em Cristo Jesus, fortalecendo a fé de cada um deles, aqueles que estão fracos, um ajudando o outro, e você faz parte dessa comissão. E de pregar o evangelho para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você é apto a isso. Aleluia. Agora que você levantou a mão e aceitou Jesus. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 15 diz assim: que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz por sua confiança nele. Confie no Senhor. Para que vocês transbordem. Se você vai transbordar, meu irmão, o Espírito Santo vai te transbordar de esperança e de poder pelo Espírito Santo de Deus. Fortaleza e coragem. Receba essa palavra em nome de Jesus. Queria orar pela sua vida. Deus Santo, Pai poderoso, essa manhã maravilhosa, Deus, eu coloco esse irmão, eu coloco essa irmã, Senhor, aos teus cuidados, Cristo, porque eu sei que o Senhor nunca vai nos abandonar. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a casa, a família, o lar, o trabalho. Não deixe faltar o pão de cada dia. Deus, dê fortaleza nesse irmão. Que ele seja forte para enfrentar tudo esse mundo cruel, esse mundo que nada presta, esse mundo terrível. Dê coragem a esse irmão. Coragem para enfrentar toda a tentativa e cilada do nosso inimigo rival, que é Satanás e seus exércitos. Ele brama como um leão para nos devorar. Esse irmão está sob debaixo dessa ordem, sob fortaleza e sob coragem. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, se há alguma doença alojada nessa família, se há algum filho que está viciado em droga, algum vício, se há um espírito de depressão, um espírito de ansiedade, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse irmão, essa irmã, essa família. Eu repreendo todo o mal, toda ação maligna, toda armadilha, toda cilada de Satanás contra essa família. Estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Abençoa, santifique e purifique essa família. Num ato de fé, meu irmão, levante a sua mão e aceite Jesus como seu Salvador. Mude essa situação. Tenha fortaleza e tenha coragem para tomar esse ato de fé, porque as coisas vão mudar toda na sua vida. Mesmo no meio dessa adversidade, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe esse dia maravilhoso, o sol maravilhoso. Que a graça de Deus possa estar com você. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.